Vamos começar falando de ChatGPT na sala de aula. Professor de universidade no Texas dá 0 no trabalho final de alunos porque ele não vai dar nota para coisas feitas pelo ChatGPT, disse o professor. Como ele soube que os alunos fizeram um trabalho de sala com o ChatGPT, ele perguntou pro ChatGPT. Essa história é sensacional. Essa história é muito boa para você que estuda e tá pensando em usar o ChatGPT. Vamos lá. O professor Jared Moon surpreendeu vários alunos da classe de Ciência Animal da Universidade de A&M at Commerce, do Texas. Ele zerou o trabalho final de vários alunos porque, segundo ele, os trabalhos teriam sido feitos pelo ChatGPT. Isso colocou vários alunos em pânico porque o fracasso na classe do Moon, desse professor, poderia impedir a graduação dos alunos, porque tinha galera da classe dele que estava formando no semestre. Mais um pequeno detalhe. Para identificar quem usou o ChatGPT, Moon colocou o texto dos alunos no ChatGPT, ele copiou e colou no ChatGPT e perguntou para o ChatGPT se era o ChatGPT que tinha escrito. E aí aconteceu que o ChatGPT disse para eles que fez o trabalho de vários alunos, mas não é assim. O ChatGPT não consegue identificar os textos que ele mesmo faz, tá? Uma aluna que estava se formando reuniu provas da inocência dela. Ela fez o trabalho no Google Docs, que faz registro de data e hora de tudo que você faz. E ela apresentou as informações para o Moon, para o professor, em um encontro. Ainda não há formas eficazes de se identificar um texto feito por inteligência artificial. Embora várias empresas reivindiquem isso. Tem várias empresas vendendo esse serviço agora. Vamos identificar. Cientificamente não tem nada garantido ainda, tá, gente? Pergunta, Nilce. Como fica o futuro da sala de aula com o ChatGPT? É ameaça ou deve ser abraçado como ferramenta? Eu vou explicar isso daqui. A galera faz o trabalho, entrega pro professor. O professor copia o trabalho, Ctrl+C, cola no ChatGPT. E pergunta se foi o ChatGPT, foi você que fez? Só que tem um porém, o ChatGPT não consegue identificar. E ele tem um problema que a gente já mostrou aqui, que é a fonte de várias informações falsas dele, que eles estão tentando corrigir agora, é um dos ramos de pesquisa da galera do OpenAI, que ele alucina. Ele não sabe uma informação, mas ele acha que ele tem que dar uma resposta para você. Então ele meio que inventa. Esse é um dos grandes problemas, tipo assim, documentados do ChatGPT, uma das grandes limitações que tem hoje. Então o professor colocou o texto de vários alunos, provavelmente alguns foram feitos no ChatGPT, que hoje ninguém tá livre, mas ele disse que vários alunos. Tipo, mais da metade da classe. E ele deu 0 para todo mundo. E aí entra outra questão. Como que os profissionais de educação vão ter que lidar com isso? Não, vão aprender a lidar com isso. Certamente é um cara que não estava informado, criou um tumulto na faculdade, virou notícia de jornal, né? No mundo todo. Porque foi ingênuo copiar e colar texto no ChatGPT sem ter a noção dos problemas de alucinação do ChatGPT. ChatGPT é muito bom para fazer um texto, tipo assim, se você quer transformar algo num texto. Só que a veracidade da informação do texto ainda é um problema. Ele tem problema de alucinação. Se tem um vácuo do conhecimento que ele precisa preencher, ele inventa. Gente, se você jogar lá para perguntar sobre nós, ele vai falar que um morreu, que o outro escreveu um livro e dá o nome do livro, da editora pelo qual o livro foi publicado. Ele inventa uma narrativa, assim, absurda. Não, se você pedir para ele escrever um trabalho acadêmico com referências, ele faz. Ele vai colocar referência com nota, mas quando você vai lá na referência, nome do livro, tal, é tudo inventado, o livro não existe, nada. Você vai checar, é tudo uma costura bárbara, às vezes ele pega coisas que existem, mas ele tira totalmente de contexto, igual o livro que ele falou que a gente escreveu, foi um livro escrito por um tuiteiro de outro ramo, de outro segmento, aí ele falou que fui eu que escrevi, tipo, ele dá uma viajada, e o lance é, ele mente. Se você perguntar se foi ele que escreveu, você pegar qualquer texto, um texto seu escrito e botar lá e falar, você que escreveu isso? Ele vai dizer, fui eu. E aí eu imagino o pânico dos alunos, que tinha um monte de gente da turma dele que estava formando no semestre. Aliás, a cerimônia de formatura já tinha acontecido. Imagina. A nota dele estava pendente. Imagina o desespero. E aí o sentimento de injustiça, né? Porque você passou, você fez o seu trabalho. Você fez o seu trabalho. Aí seu professor te acusa de plágio de um ChatGPT. Mas aí que tá o problema, Nilson. Como que vai ficar a partir de agora? O que os profissionais de educação fazem? O que vai ser a universidade e a escola? Não, e porque esse não é um problema só desse professor. O Leão me contou essa notícia que eu não tinha visto, mas eu vi no Twitter uma professora brasileira comemorando o fato dela ter pego, flagrado um estudante que fez o trabalho no ChatGPT. E como ela flagrou desse jeito, desse mesmo jeito, ela pegou o trecho, copiou e colou, jogou no ChatGPT e perguntou se a autoria era dele. E ele falou, sim, a autoria é minha. Mas assim...
Não faz sentido isso, gente. O ChatGPT não consegue avaliar se foi ele que fez. Existem empresas reivindicando que tem sistemas que conseguem fazer meio que engenharia reversa do treco e ver se foi o ChatGPT que fez. Estão tentando vender esses sistemas para faculdades, coisas do tipo. Só que até ter uma comprovação, tipo, científica disso, tipo, acadêmicos irem lá e fazerem um teste e chegar a essa conclusão, a gente não pode dizer isso. E eu nem sei se é totalmente possível. O José Henrique mandou uma mensagem justamente assim, a OpenAI já está desenvolvendo uma ferramenta para isso. Procurem por OpenAI Text Classifier. Não vai dar, porque já tem ferramentas para reescrever o que o ChatGPT escreve. Você já pode pegar seu texto do ChatGPT e colocar numa outra inteligência que modifica todo o texto. É o mesmo conteúdo, só que ele escreve com outras palavras de outra forma. Então, tipo assim, é quase impossível. E fica aquela coisa, ou os professores e as universidades combatem, ou abraçam isso como ferramenta. Agora, se for para combater, como combate? Essa que é a questão. Se for para abraçar como ferramenta, como abraça como ferramenta? O lance do chat como ferramenta foi justamente o argumento que o inventor do chat GPT, lá, o dono da empresa, defendeu quando ele esteve no Brasil essa semana. Não sei se vocês viram. Ele teve uma reunião, fez uma audiência com algumas personalidades brasileiras. Em resumo, a fala dele foi isso. Vai ser uma alteração importante no mercado de trabalho, na forma como as pessoas se usam a inteligência artificial para instrumentalizar, mas ele fala isso, ele não vai substituir, segundo esse cara, tá, gente? Ele tem muito interesse envolvido, ele é o inventor do negócio. Ele fala o seguinte, que a inteligência artificial não vai substituir o trabalho, vai substituir as ferramentas, vai simplificar as ferramentas, economizar tempo e tudo mais. Mas é aquele negócio, a educação tá lá atrás, hein? Pra chegar pra lidar com a situação agora. Não, e tem uma coisa desigual também. Eu lembro, por exemplo, tipo calculadora, né? Eu estudei nos Estados Unidos, na aula de matemática, você só usa calculadora. Pelo menos quando eu estudei lá, né? E tipo assim, lá quando eu fui para os Estados Unidos, eles me emprestaram a calculadora, porque eu não tinha do Brasil. No Brasil, você não pode usar calculadora. Ponto. Até onde eu sei, pelo menos na minha época. Não sei se você acha que faculdade muda, né? Você pode na faculdade, mas tipo, até colegial, você não pode usar calculadora. Lá eu usei no ensino médio. Não sei se mudou agora, mas enfim. Mas como que integra isso? Porque tipo assim, você não precisa mais escrever. O que você pode fazer agora é mandar o ChatGPT colocar a informação num texto. Você pode ter essa informação aqui, transforma isso num parágrafo de texto para mim, tá pronto. Como que você integra isso? Como é que você ensina a pessoa a escrever, a compor um texto? Eu não sei. E tem jeito de combater também, tá, gente? Se esse for o rumo que a galera tomar. Eu acho que é um rumo que é ineficaz, meu bem. Não tem como combater. Do Google Docs. Você pode fazer de dois jeitos. Acabar trabalho feito em casa, só prova, escrita, feita na sala. Essa é uma opção, né? Porque não dá para usar o chat GPT na sala. E também você pode fazer igual a menina fez com o Google Docs. Você pode ter um sistema que a universidade usa, que loga e você pode ver todo o processo de composição do aluno. É igual quando você vai fazer aula de matemática que a professora pede para mostrar a conta. Você pode ter um sistema tipo Google Docs que o aluno tem que logar num serviço da universidade ou que a universidade assina de algum lugar e o professor pode voltar no tempo e ver todas as modificações, adições que o aluno fez. Ele pode ver o processo do aluno. Nossa, mas isso vai dar muito mais trabalho, né? Eu vou te falar uma coisa. Com a tecnologia de hoje já dá pra fazer com uma certa facilidade. O Google Docs já tem, né? Mas de todo jeito, o professor tem que fazer todo esse trabalho, imagina. Não, ele lê o negócio e depois só volta lá pra conferir se o aluno não gambielou nada, né? Não tem, de repente, aparece 2 páginas copiadas e coladas, sabe? Mas eu não acho que seja o melhor caminho. Eu acho que o melhor caminho é dominar a ferramenta. Tanto é calculadora. Eu vi um comentário ali, é um absurdo a gente não poder usar calculadora. Porque, de fato, ainda mais uma calculadora científica. Tipo assim, eu não sei usar uma calculadora científica com todos os recursos que ela tem. Não é fácil, não é um negócio igual a nossa calculadora normal do mais e tal. Tem gente que tem dificuldade de usar calculadora e é uma ferramenta. Por que a gente não aprende na escola? Seria muito mais fácil, né? Tipo, facilitaria a vida de muita gente. E a mesma coisa eu acho que é a máquina. Se é uma ferramenta que o mundo inteiro vai estar à disposição e vai facilitar a vida de muita gente, por que não aprender a usar? A minha postura seria essa também. Na verdade, podia ser uma mistura disso tudo. A gente pode ter alguns tipos de trabalho na escola que não podem ter o uso de inteligência artificial. Aí você poderia ter um sistema desse, tipo um Google Docs, que mantém um log de tudo que você fez. Para você ter ainda ativado a sua capacidade de construção e de criar e de refletir sobre aquilo que você está aprendendo. Mas a escola tinha que dar o uso tinha que ensinar essas novas tecnologias, sabe? Tinha que ensinar o uso delas. Tinha que ter aula disso, tinha que professor que fosse capacitado nisso para falar, tá aqui como você usa, porque com o ChatGPT, eu já fiz isso aqui, você pode criar um programinha simples, sem saber linguagem de programação. E a gente tem que pensar também como essas ferramentas, pelo menos esse ChatGPT 3, estão gratuitas,
e vai aparecer muito outras gratuitas. O modelo dela, muito provavelmente, para o público em geral, vai ser gratuito. Como o treco é gratuito, a potencialidade de democratização do acesso a esse tipo de coisa é muito grande. Então, tipo assim, eu acho de fato que a gente deveria ter aula disso na escola. O lance não tem como reprimir o negócio. Uma da defesa agora que a empresa do ChatGPT tá defendendo regulação dessa área. Eu posso abrir um parênteses? Por favor. É porque a regulação ia acontecer. É inevitável, exatamente. Agora o cara do ChatGPT tá defendendo a regulação. É porque a regulação ia acontecer e tem isso dessas grandes empresas. Quando eles veem que a regulação na área deles vai acontecer, não tem como evitar, eles ficam a favor do negócio para, no processo de formulação dessa regulação, eles poderem participar como voz ativa. Exato. E não ser voz contrária. Mas eu acho que foi por isso. Porque o cara veio falar agora, porque claramente a inteligência artificial vai ter que ser regulada. São áreas, gente, de interesse público. Não tem como evitar, entendeu? Vai ter que ser e é necessário que seja. Porque o poder dessas ferramentas é muito grande. Tipo, é um trator, entendeu? Se você precisa de carteira para dirigir trator, carteira especial para dirigir trator, você tem que ter uma regulação para o setor, não tem jeito. The Cat, estou no 3º ano e isso é algo muito regular na sala. Eu fico abismada com quão rápido meus amigos se tornaram dependentes da AI. E é algo assustador, porque é isso, vicia. É igual dirigir com GPS. Eu tô usando a inteligência artificial para fazer o meu resumo aqui. De fato, eu tô fazendo meu negócio de Heródoto, né? E eu abri o texto em português. Eu peguei um texto português do século XVIII. Tipo assim, tá... domínio público, né? Teve umas horas que os parágrafos eram tão grandes, eu não tava conseguindo quebrar as ideias na minha cabeça. Depois de horas você já tá com o olho virado, quando você lê e não vem, sabe? Você pega no chat GPT o parágrafo inteiro, você fala assim, eu já descobri o comando, resuma o conteúdo desse texto em bullet points. 2 pontos, abre aspas, cola o texto, fecha aspas, enter. Ele vai e coloca cada coisa que aconteceu, como estou vendo no texto de história, nessa ordem. Tipo assim, de fato, depois que você começa a usar, é isso que ele falou mesmo. O nível da dependência que causa, sabe? Mas toda ferramenta é assim, né? Por isso que eu entendo que tem uma resistência de alguns professores de deixar você usar calculadora, por exemplo. Porque na prova, no Enem ou no vestibular, você não vai poder usar. Você vai ter que saber fazer a conta. Então você tem que aprender, seu cérebro tem que estar lá treinado a saber quanto que é 8 mais 9, entendeu? Mas, tipo, na vida real, você vai usar calculadora pra somar 10 mais 10, entendeu? Basicamente é isso. E se você só usa calculadora, tem uma hora que você começa a usar calculadora pra somar 10 mais 10, não é? É igual GPS. Antigamente a gente não tinha GPS. A gente encontrava todos os endereços como? No mapa. Não no mapa, não. Era na lista telefônica. Não, você pegava o quadro A e encontrava o A3, que era onde tava... Lembra como é que era? Não, eu lembro que era tudo com instrução. Você vai chegar até tal lugar, aí tem na rotatória, você pega a primeira direita, no segundo semáforo, você vira à esquerda, tem uma casa escrito não sei o quê. Aí você vai continuar até onde... Era tudo assim, cara. As pessoas descreviam os endereços, entendeu? Quando você passava, você ia se ensinar onde morava. Tem que explicar pra essa galera. Tipo assim, havia um poder de criatividade. Entendeu? Você vai passar pela rotatória, você vai pegar a 3ª rua saindo da rotatória, anda 2 quadras. Você tinha uma paciência em instruir o outro, que hoje você não tem, porque você vai passar só o endereço e a pessoa vai colocar lá no Google Maps dela. Guia Abril 4 rodas, exatamente. Tinha o Guia Abril 4 rodas pra você pegar a estrada. Meu pai comprava mapa, a gente ia sair de Birigui pra visitar minha tia em Campinas. Meu pai comprava o guia 4 rodas. E eu aposto que hoje, boa parte da galera que nasceu depois disso, que não teve contato com isso, não sabe mexer, não sabe usar essa ferramenta mais. Por quê? Dependência do GPS, não tem necessidade, você não aprende, não precisa, entendeu? Exatamente, exato. Você não aprende. E aí, eu acredito que seja essa a dinâmica e o receio que a gente vai ter que enfrentar no desafio, porque é que, por enquanto, o ChatGPT é uma grande ilusão. Você não pode confiar em nada que ele fale pra você. Mas daqui a pouco você vai poder confiar, entendeu? O ChatGPT, a melhor coisa dele hoje em dia, ele erra muito em termos de factualidade do que ele está dizendo. Mas ele é muito bom na parte de... estruturação da narrativa. Formatar o texto. Então, a melhor coisa que você pode fazer é você dar as informações para ele. Você vira assim, você está fazendo seu trabalho lá sobre a Revolução Francesa. Você pega, estrutura todos os pontos dos quais você tem que falar em bullet points. Napoleão fez não sei o que lá, aconteceu não sei o que onde, no ano tal. Aí você coloca tudo ali e fala assim, transforma isso daqui para mim numa redação. Aí ele vai pegar e escrever uma redação com todas essas informações. E depois você revisa. Ele não é muito bom ainda, principalmente porque se você for usar a versão do ChatGPT que está disponível no site da OpenAI, ele não tem acesso à internet. Só que, se você prover os dados para ele, ele consegue transformar em texto. Você tem que pensar, ele é um modelo de linguagem. O que ele faz bem é formatar um texto.